quando aceitamos ou recebemos a Cristo, a sua palavra, e passamos a viver na presença de Deus pela fé. Então o Evangelho está sendo pregado a todas as nações, a todos os povos, raças e etnias. O Evangelho está sendo anunciado a cada dia. E o Evangelho está sendo divulgado aí através das pregações, dos ensinos da palavra de Deus, por via televisão, via rádio, via internet, por via escrita. O Evangelho está sendo divulgado às vezes pelos panfletos, enfim, pelas pessoas, os missionários, evangelistas, a igreja, aqueles que propagam a palavra de Deus. Então está se cumprindo o que o Senhor disse. Ele disse que esse Evangelho seria pregado a todas as nações, então viria o fim. E realmente está se cumprindo na nossa geração, nos nossos dias, essa palavra que Cristo deixou, dizendo que esse Evangelho seria pregado a todas as nações, então viria o fim. E é o que está acontecendo nos nossos dias. Por exemplo, a internet é um veículo de comunicação que ela chega em lugares que nós não podemos entrar, ela entra através, via satélite. Então é do cumprimento da palavra de Deus. E nessa oportunidade, nesse dia que o Senhor nos concede, nós vamos estar falando sobre o tema onde passará a eternidade. Onde você passará a sua eternidade. E a eternidade, ela começa a partir do momento que nós nascemos. Então o homem em si, ele é eterno, ele não morre. Agora a Bíblia fala de dois tipos de morte. Da morte física, quando o homem ele foi criado, diz a Bíblia lá em Gênesis, do pó da terra. Deus pegou do pó e formou o homem e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então aí ele nasceu. Deus formou o primeiro homem, deu vida e colocou o nome desse homem de Adão, e de uma de suas costelas tirou Deus a costela de Adão e formou Eva, e assim formalizando o casal e para constituir uma família. Mas o pecado entrou. O pecado significa a segunda morte. Então o pecado entrou no coração de Adão e de Eva, e eles morreram no sentido espiritual para com Deus. Por isso que Deus fez a promessa que enviaria Jesus Cristo para vencer a morte, para vencer o pecado. Foi isso que Jesus fez. Ele veio, nasceu como nós, foi gerado pelo Espírito Santo, nasceu, foi concebido de uma virgem, e ele morreu na cruz do Calvário, pagou o preço do sacrifício, custou-lhe o sangue, a sua própria vida, e ele venceu a morte, venceu o pecado, venceu o mundo, e ele ressuscitou e está vivo. Então Jesus veio com essa missão de nos resgatar para Deus, onde passará a eternidade. E como texto básico, nós vamos estar lendo aqui em Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, está escrito assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Assim como está ordenado por Deus, foi Deus que ordenou o homem morrer uma só vez, depois disso vem o juízo final. Então existe a eternidade. Mas as pessoas, principalmente do nosso século, da nossa geração, muitas nem sequer saber que existe eternidade. Outras não estão se preocupando com a eternidade. E a eternidade, ela começa a partir do momento que nós nascemos. A questão é onde passaremos a eternidade. Aqui na Terra nós temos a possibilidade, a chance de nós passar a eternidade com Deus, na presença de Deus, após a partida deste mundo físico. Porque tem muita gente que tem um conceito errado, contraditório à Sagrada Escritura. Tem pessoas que pensam que morrem e o seu espírito, porque aprenderam assim, isso é um engano, é uma mentira, volta e encarna em outra pessoa. Tem pessoas que têm um pensamento seguinte: depois que ela morrer,
o seu espírito vai para um lugar chamado purgatório. Então, nessa questão, ela não retorna à terra. Vai para aquele lugar chamado purgatório. A palavra purgatório significa purgar. Depois de um processo de purgar todos os seus pecados, aí essa pessoa ela vai para a presença de Deus. E não é bem assim que Deus ensina através da sua palavra. Ele disse que depois dessa morte aqui na terra, da morte física, somente a eternidade e o juízo. Ou seja, não há nenhuma possibilidade das pessoas retornarem ou de se justificar para poder se salvar ou para poder estar na presença de Deus. Por essa razão, Deus já providenciou o meio pelo qual podemos estar na presença de Deus. E que meio é este? O meio por meio de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que morreu uma vez para sempre para tirar os pecados de todos aqueles que nele crê, obedecer a sua palavra e viver na sua presença. Então, o sacrifício já foi realizado. A obra de redenção, ela já foi feita. Agora depende de cada um de nós. Nós precisamos nos submeter à palavra de Deus e nos colocar na posição que Deus quer e servir a Deus. Então, depois que partimos deste mundo físico, aí sim nós vamos estar com Deus. A Bíblia narra a passagem, a experiência de dois homens, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 23. Esses dois homens, eles tiveram duas oportunidades. Um aproveitou e o outro não. Um quis e o outro rejeitou. Que são os dois ladrões que foram crucificados devido aos seus crimes, devido aos seus furtos, roubo. A lei da época era crucificação no tempo de Jesus, e eles foram colocados no mesmo dia que Jesus foi crucificado, crucificaram dois ladrões, um à esquerda e outro à direita de Jesus. E está escrito aqui em Evangelho de Lucas, no capítulo 23, versículo 20 e 39. Diz: e um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva a ti e a nós. É o que está à esquerda. Respondendo, porém, o outro repreendia, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas esse nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que hoje estarás comigo no paraíso. Realidade, esse homem morreu. Ele passou dessa terra para a eternidade. Mas esse da direita, esse homem que era um ladrão, ele era ladrão até o ponto do arrependimento. Depois que ele se arrependeu, a Bíblia diz que quando o homem se arrepende dos seus pecados, a mulher se arrepende, se converte a Deus, ela é uma nova criatura. Ela passa de ser velha criatura para ser nova criatura em Cristo. Está escrito em 2 aos Coríntios, essa passagem, capítulo 5, versículo 17. Toda pessoa, independente da nação, toda pessoa, independente da posição, seja religiosa ou posição social, quando ela aceita Cristo, que ela se arrepende, se converte, ela agora é uma nova criatura, ela se torna um filho de Deus. O seu nome é escrito no livro da vida nos céus e ela passa a usufruir da presença de Deus, das bênçãos de Deus. Ela passa a ser herdeira e co-herdeira com Cristo das promessas de Deus. Então está em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então tudo se faz novo a partir do momento que as pessoas aceitam Cristo e vivam na presença de Jesus. Não é aceitar a Cristo e viver a vida como pensa. Aceitar a Cristo significa verdadeiramente uma conversão, mudança de pensamento, de sentimento, mudança de atitude, de ato. As pessoas passam a viver uma nova vida,
ou seja, a vida que Deus tem nos determinado através da doutrina da sua palavra. Passamos a viver sobre a submissão da palavra de Deus, ou seja, a palavra de Deus que nos coordena, que nos orienta, a palavra de Deus que nos conduz. Então nós tomamos a palavra de Deus como regra de fé e prática, de obediência. Isso é viver uma nova vida. Então, onde você passará a eternidade? E nós aprendemos nessa passagem, e tem outras passagens, que Deus sempre trata com o homem sobre a sua eternidade. Infelizmente, nós estamos vivendo uma época de muito sofrimento, de muita dor, de muita angústia. Nós consideramos essa época presente que estamos vivendo, que são os dias chamados dias de dores. Jesus Cristo, ele disse que viria os dias das dores. E nós cremos pelos sinais, pelos acontecimentos, não só os sinais no sentido da natureza, mas pelos sinais que está se cumprindo na vida da humanidade. Nós vemos aí as atrocidades, as crianças se matando, roubando, destruindo. Nós vemos os jovens, os adolescentes, pré-adolescentes, sucumbido num lamaçal de lodo, de trevas. Então nós vemos tudo isso que são sinais. Nós vemos a destruição do valor mais importante sobre a terra, que é o valor da família, a família sendo destruída, os valores sendo invertidos, as leis estão impondo mudança, tudo isso para beneficiar o engodo do pecado no coração dos homens, para beneficiar a luxúria, a vaidade. Então até as próprias leis, através das autoridades, tem mudado, mas tudo isso é cumprimento da palavra de Deus. E as pessoas continuam despreocupadas, continuam sem ter percepção da realidade da eternidade. Mas o interessante é que muitos continuam morrendo e outros nascendo. Então é o ciclo da vida, continua morrendo. E hoje nós vemos em relação à morte, as pessoas morrem aí de 10, 20, 30, os aviões caindo cheio de gente, os trens chocando, os navios naufragando, as embarcações, os acidentes que matam aí, às vezes mata 5, 10. Então nós vemos as mortandades, né, assolando a terra. E muitos estão desapercebidos essa realidade. Então tudo isso se canaliza para a vinda de Jesus. Tudo isso se canaliza ao cumprimento das profecias bíblicas. Agora é importante nós pensarmos sobre a nossa eternidade. Jesus disse que quando essas coisas acontecessem, não era para nós ficarmos desesperados, descabelar, angustiados, abatidos, derrotados. Jesus nos ensina que é para nós nos alegrar, em certo sentido, saber que Ele está próximo. Mas Ele diz, vigiai, vigiai e orai sem cessar. Então é o tempo de nós vigiarmos e orarmos sem cessar. O que é orar sem cessar? É estar em vigilância. Você tem os momentos da oração com Deus, mas durante o dia ou até durante a noite, você está sintonizado, ligado à presença de Deus. Então nós estamos vivendo esse tempo. E é o tempo que Deus está nos despertando em relação à eternidade. O inimigo das trevas, a Bíblia diz que ele é o príncipe deste mundo e ele domina através das mentes das pessoas, dos conceitos, das tradições. Ele domina o mundo assim, ele engana, ele seduz, porque ele é o príncipe do mundo e o príncipe do pecado, da miséria. E o coração do homem é corrupto, de Jeremias, no capítulo 17, versículo 9. É que o coração do homem, ele é corrupto, já nasce corrompido pelo pecado. Então está escrito assim, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo os frutos das suas ações. Então o homem em si, ele já é condenado, porque dentro dele, a natureza dele é perversa. Nós, por natureza, somos perversos, corruptos. Não precisa ensinar uma criança a pecar. Não precisa ensinar uma criança a mentir, trapacear, enganar. Ela, na própria natureza, já tem essas reações natural. Agora,
a Bíblia diz que quando recebemos a Cristo Jesus, nós recebemos um novo coração. Nós recebemos uma nova natureza, a natureza de Deus em nós por Cristo. Aí sim, nós temos condições de fazer aquilo que é certo, de praticar a justiça, porque a justiça da palavra de Deus está dentro de nós. O Espírito de Deus está em nós. Recebemos a fé, recebemos a graça, o poder de Deus. Aí podemos assim viver na presença de Deus e fazer aquilo que agrada a Deus e que vai nos beneficiar e abençoar o nosso próximo. Onde passará a eternidade? Você pensa que depois que você partir, quem sabe você ainda é jovem, ou você tem uma boa profissão, um bom emprego, um bom estudo, você alcançou um êxito na sua vida e você pensa da seguinte forma, porque você aprendeu pela cultura da sua família. Quem sabe você está aprendendo pela cultura da sua religião, ou a cultura do mundo, que depois que você partir dessa terra, você vai para um lugar chamado purgatório, porque ali você vai purgar todos os seus pecados, tudo aquilo que você fez enquanto você estava vivo na terra. Meu querido, não se iluda, não se engana. A Bíblia diz: mentiroso todo homem, verdadeiro Deus. Fora da Bíblia não existe outra palavra verdadeira a não ser a palavra de Deus chamada Bíblia Sagrada, constituída aí de 66 livros. Queira o homem aceitar ou não, assim Deus diz, está feito e está se cumprindo. Então é momento de você parar, refletir, examinar as Escrituras. O Senhor Jesus, ele ordena aos judeus e a nós: examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. E são ela mesma que testifica de mim, diz o Senhor. Então é importante você examinar. Está no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 39. Examinais a Escritura, porque vos cuidar ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testifica. Então Jesus está dizendo: leia a palavra de Deus. Examinar é você ler, é você tirar as dúvidas, é você ir para a escola, examinar, ou seja, você aprender a matemática, você aprender o português, você aprender a ciência, a geografia, o inglês, a matéria da história. Você está ali recebendo o ensino. Então nós devemos aprender como servir a Deus. Nós devemos aprender o caminho que nos leva à eternidade, com Deus ou sem Deus. Jesus deixou escrito na sua palavra, no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, ele deu uma resposta para Tomé, que era um dos seus discípulos, e aos demais. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora, como o homem vai descobrir que o caminho é Jesus para nos conduzir a Deus? Examinando a palavra de Deus. Como o homem vai descobrir que ele vai passar a eternidade com Deus ou sem Deus? Examinando a palavra de Deus. Por isso que todo aquele que ouve da palavra de Deus está indesculpável diante do Senhor. Se morrer no pecado e for para a eternidade longe de Deus, não tem argumento, porque estão ouvindo, estão recebendo a mensagem da palavra de Deus. Por essa razão Jesus diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Evangelho é boas novas de salvação. Evangelho é boas novas de libertação, de cura. Evangelho é boas novas de milagre. Então, as pessoas que ouvem do Evangelho, elas têm a decisão de aceitar o Evangelho, de se converter a Cristo ou não. Essa é uma decisão pessoal. Ninguém vai forçar você a aceitar Cristo. Ninguém vai forçar eu a servir a Cristo. Agora, ele nos mostra o caminho da eternidade com ele e o caminho da eternidade sem ele. Ele nos mostra o futuro de uma vida na eternidade com Deus e o futuro de uma vida na eternidade no inferno. Então, ele diz: ide, portanto, disse-lhe Jesus, ide, portanto, por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Empunharão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, os sinais estão aí sobre a igreja e está se manifestando através da igreja na pregação, na fidelidade, na fé. O Senhor deixa bem claro: ide pregai. Tem pessoas que rejeitam a palavra de Deus, mas não rejeitam as mentiras deste mundo. Ela se acomoda ao sistema
porque elas gostam do pecado, elas gostam da iniquidade, elas gostam da impureza. E a Bíblia diz que o pecado é morte, porque o salário do pecado é a morte eterna. Está falando da segunda morte. Tem pessoas que estão mortas já aqui em vida, mas morta para Deus e viva para o pecado. Tem pessoas que estão mortas para o mundo e viva para Deus. E elas já estão na eternidade, começando a eternidade, a caminhada para a eternidade começa aqui com Deus, com Jesus. Então é importante nós fazermos uma autoanálise da nossa vida, uma reflexão e nos posicionar dentro de uma realidade. Estamos vivendo a vida com Deus ou estamos vivendo a vida sem Deus? Se partimos deste mundo, estaremos como aquele ladrão ou ex-ladrão da direita no paraíso, ou estaremos no Seol, no inferno? Essa é a questão. A questão não é morrer fisicamente. A questão não é morrer novo, morrer velho. Não é a morte vem, ela apanha o bebê, a morte vem de surpresa, apanha o adolescente, o pré-adolescente, os jovens, a pessoa de mais idade, a pessoa já bem de idade, idoso. Ou seja, ela vem para o rico, para o pobre, para o que tem dinheiro, o que não tem, o que tem casa, o que não tem casa, o que mora na sarjeta, o que está sentado numa cadeira presidencial. Ela vem para o branco, para o preto, amarelo, o cafuso, ou seja, a morte chega. Essa morte ela vem. Agora, a preocupação que nós devemos ter em relação à morte espiritual. Porque quem está em Cristo, novo ou velho ou não, quem está em Cristo vive na fidelidade. Quando parte dessa terra, ele dorme para essa terra e acorda para Deus, na presença do Senhor. O problema é as pessoas que não estão em Cristo, que não têm vida em Deus, elas correm o risco de dormir para essa terra e acordar no abismo e nunca mais sairá de lá. Porque Deus cumpre a sua palavra. Então é de nós pensar, refletir e voltarmos para o Senhor. E o interessante, que eu quero afirmar o que a Bíblia diz: religião não garante salvação. Tem pessoas que acham que servir uma igreja evangélica, denominada evangélica cristã, elas estão salvas. E elas continuam na prática ilícita das coisas do mundo. E elas tomam a forma, aprendem a palavra de Deus, porque o ser humano em si ele é enganoso. O coração nosso é enganoso. E elas querem lubriar Deus. Isso é um perigo, corre um risco muito grande. Então o fato de estar numa igreja evangélica, que seja pastor, que seja reverendo, bispo, apóstolo, diácono, presbítero, que seja levita, ou o fato de que Deus usa com os dons espirituais, não significa que estejam salvos. Porque a salvação, ela está em Cristo. Jesus diz: aquele que quer ser meu seguidor, meu discípulo, tome a sua cruz, renuncie-se a si mesmo e morra para si e vai ganhar a vida eterna. Então Jesus deixa bem claro. E ele diz que o caminho é estreito, é espinhoso, é dificultoso. Para entrar no céu não podemos entrar de qualquer jeito, porque ele deixou escrito também dizendo que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então é de se pensar, religião não salva. Tradição religiosa, ritos religiosos, seja cristão ou não, também não leva o homem à salvação da sua alma. Quem salva é Cristo. Agora, para nós entrarmos aprovado na presença de Deus, passar a eternidade com Deus, nós precisamos ser aprovados aqui na terra. Cristo veio em forma humana. Ele tomou já sobre si os nossos pecados. Não tem argumento diante de Deus naquele dia. Aqueles que vão se perder, não tem argumento de dizer: eu ouvi a palavra, às vezes recebeu a palavra, viveu de qualquer jeito, morreu no pecado, vão para a condenação eterna e não tem saída de lá. E essas pessoas, elas vão tentar enganar a Deus, elas vão tentar convencer a Deus para que Deus coloque elas no paraíso, nos céus com Deus. E Deus vai dizer: você ouviu a palavra, você não quis submeter a palavra. E muitas vão dizer: Senhor, mas tu sabes, eu era fraco, eu tinha uma fraqueza e a minha fraqueza me venceu. Aí o Senhor vai dizer: meu filho, eu entreguei Jesus, o meu filho, para morrer por a sua fraqueza. Ele venceu a sua fraqueza, ele venceu os teus pecados, ele venceu as tuas iniquidades.
Ele venceu por você, mas você não quis submeter a ele. Você não quis submeter à palavra minha. Então as pessoas vão apresentar na eternidade, no dia do juízo, uma lista de argumentos tentando convencer Deus pelas suas fraquezas, pelas suas limitações. Mas elas não vão poder permanecer, porque Deus julgará segundo os seus atos pecaminosos, e o pecado condena, porque o Senhor dirá: olha, foi pago o preço, porque o preço do pecado foi pago, o preço da morte foi alto, e custou a morte de Jesus, custou o derramado sangue inocente, carmesim, o sangue santo dele foi derramado pelos nossos pecados. Então nem um homem, nem uma mulher, independente da nação, da condição que esteja, pode se argumentar diante de Deus. O que nós devemos fazer é reconhecer que somos pecadores, abandonar os nossos pecados, aceitar a Cristo e andar no caminho do Senhor, e servir ao Senhor com fidelidade. Porque o Senhor morreu pelas fraquezas dos homens. O Senhor morreu pelas nossas misérias. O Senhor pagou o preço. Então Deus não passará a mão na nossa cabeça para nos agradarmos. Não, porque Deus é radical em relação à sua palavra. Ele diz: é sim, sim, ou não, não. Ou aceitamos a Ele, porque o diabo também é radical no mundo. Mas o diabo é condenado, já está no inferno. E ele é condenado. Agora, as pessoas querem trapacear, e não podemos trapacear a palavra de Deus. Ou é sim com Cristo, ou é não sem Cristo. Ou é sim na fidelidade, na santificação, ou é não. Ou entramos no reino de Deus de uma vez, de coração, corpo e alma, ou estamos fora do reino de Deus. Então, já começa aqui. Onde você passará a eternidade? Você que está aí nos ouvindo essa mensagem, ou através do YouTube, por esse vídeo, gostaria que você fizesse uma alta reflexão da sua própria vida e tomasse uma decisão enquanto é dia. Não deixa para amanhã o que você possa fazer hoje, porque hoje Deus está te dando a oportunidade de você já começar a caminhar para a eternidade com Cristo. No nome dele nós trazemos essa palavra e nós vamos orar. Que Deus venha assim ter misericórdia de mim, de você e de nós. Aceite a Cristo, receba Ele enquanto é dia, enquanto é hora. Pai, nós oramos e intercedemos por essa vida e colocamos a pessoa na Tua presença e pedimos pela fé, pela oração da fé, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor venha revelar o coração dessa vida, ó Deus, o Teu propósito, a Tua chamada, para que essa pessoa não venha se perder. Meu Deus, alcance essa jovem, alcance homem, essa mulher, restaura, salva, liberta, expulsa todo o mal, quebra todos os agrilhões e dê a vitória e a bênção do Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Se essa mensagem te abençoou, e a mensagem abençoa, mas se você recebeu a bênção por essa palavra, você pode passar ou repassar essa palavra para alguém que precisa, né, através aí, dos recursos da internet. Você pode passar por e-mail, aí quem sabe se tem um site do Curte ou blog. Então vamos divulgar a palavra de Deus, porque é o tempo, né? O tempo da colheita de alma. Deus está chamando as pessoas, Deus está chamando você e a cada um de nós. Então é o tempo. Jesus está voltando. Que Deus te abençoe. Fique todos na paz do Senhor. Amém.